E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários que estão caindo bastante. Será que é hora de vender tudo, sair correndo aí para renda fixa? Então vamos ver nesse vídeo e também vamos ver 10 outros fundos imobiliários. Eu quero mostrar aqui os 5 fundos imobiliários que mais pagou rendimento no último mês e também os 5 fundos imobiliários que mais pagou rendimento na minha carteira, tá? Então, se você é novo por aqui, meu nome é Adriano de Paula, sou educador financeiro. Aqui no canal eu falo sobre finanças e investimentos e ajudo também, ensino as pessoas a aumentar a sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum novo vídeo por aqui no canal. E hoje a gente vai falar então sobre os fundos imobiliários que estão caindo muito, né? A gente tem aí um cenário econômico bastante crítico, bastante inadimplência está acontecendo, né? Estamos vendo notícias de muitos fundos deixando de receber o seu aluguel, muito risco de crédito. Então, o que está acontecendo, né? Qual é o risco? Está havendo muitas críticas quanto aos fundos imobiliários, que está caindo muito, né? Muita gente pensando, vamos deixar só na renda fixa. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje e quero trazer também alguns insights para vocês. E depois vou comentar sobre 5 fundos imobiliários que mais rendeu no último mês e 5 fundos imobiliários que mais rendeu na minha carteira, tá? Então já deixa o seu like aí, clique no joinha, isso me ajuda aqui a crescer no canal, muito importante para mim, já te agradeço aqui de antemão. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe um comentário aqui no vídeo também, se você tá, o que você está fazendo aí com os seus fundos imobiliários, se você está vendendo tudo na correria, ou você está comprando mais, aproveitando essas baixas e aumentando a sua renda passiva, deixa no comentário aí que eu quero saber e poder te ajudar também, o que você está fazendo com as suas cotas de FIIs. Bom, o cenário de fundo imobiliário está bastante crítico, principalmente por causa da taxa de juros no Brasil, que está bastante alta, e isso faz com que os ativos de renda variável sofram bastante. A gente acaba vendo aí uma precificação, o preço dos títulos caindo. Existe ainda muito incerteza quanto à política fiscal do governo do Brasil, né? Então, até devido a isso, esse cenário de certeza, isso acaba, de certa forma, podendo futuramente prejudicar a inflação, e é por isso que o presidente do Banco Central ainda não começou a frear, né? Começou a diminuir a taxa de juros, né? Por causa ainda dessa incerteza aí quanto à nossa inflação, quanto ao risco fiscal, tá? Isso é sempre um assunto muito crítico na nossa economia. O que a gente vê é que o preço das cotas estão caindo muito, né? Principalmente por causa dessas últimas notícias de risco e também inadimplência. Mostrando aqui para vocês alguns fundos que caíram muito aí nesses últimos meses. Por exemplo, o HCTR11, né? Acho que já não é novidade para ninguém, bem falado no mercado, o HCTR11 caindo aí mais de 41% aqui em 2023. O DEVA11 também caindo aí 26% em 2023, fundos caindo 20%, 23%, trouxe aqui o BCR11, o BRCR11, então a gente vê essas notícias de fundo caindo muito no mercado. Outras notícias também que chamam muita atenção, né? Recentemente saiu notícias como a Tokstok dando calote no aluguel de fundo imobiliário, né? Fundos caindo ali mais de 3% em um único dia. A gente também teve o rombo aí da Lojas Americanas, né, que afetou 8 fundos imobiliários, fundos que têm imóveis aí locados para Lojas Americanas. Ultimamente também teve uma notícia aí da Marisa atrasando aí o seu aluguel, se tornando inadimplente para um fundo imobiliário, além de várias outras notícias, né? Acho que uma notícia que chamou muito a atenção, que inclui aí HCTR11, o DEVA11 e também o VSLH11, foi aquela notícia do circuito das compras, um cenário de compras, ali, um shopping de compra base, de compras mais de baixa renda em São Paulo, que emitiu um CRI e os fundos não estavam recebendo, né? Então no último mês o fundo não recebeu e isso acaba afetando ali mais ou menos 5 a 7% do patrimônio do fundo, e por isso que o fundo acaba aí caindo bastante também o preço das suas cotas, né? Se você já não tem uma previsão de receita futura, isso acaba dando insegurança para o mercado, as pessoas pensam, pô, amanhã ou depois a minha renda vai cair, né, o meu dividendo, então eu vou optar de repente por vender, todo mundo sai correndo, às vezes uma loucura, né? Isso acaba afetando bastante o mercado. E eu tenho recebido bastante uma pergunta no sentido seguinte: será que ainda é um bom momento para entrar em fundo imobiliário, já que está tudo numa queda por causa dessa desconfiança dos investidores? Ou será que é um grande risco e não é a hora de investir em fundo imobiliário? E eu quero trazer aqui alguns números, alguns insights para vocês. Primeiro que assim, o mercado sim está caindo, né? Mas fundos com renda aumentando é sempre interessante a gente olhar.
O mercado no cenário geral, macroeconômico, né, as políticas aí que a gente está enfrentando, com inflação, taxa de juros, não só no Brasil, mas no mundo todo, está afetando o preço das cotas para baixo. Mas quando a gente olha para aquele fundo que tem bons imóveis, tem bons ativos, uma boa gestão e está aumentando o seu rendimento, isso é muito interessante da gente fazer. Porque no final das contas a gente vai estar comprando barato. Né? E quanto mais barato você comprar, mais rentabilidade você consegue com o fundo. Porque é o seguinte, tem um ledo engano que as pessoas acham que quando você compra um fundo, por que quando você compra um fundo mais barato ele te traz mais rentabilidade? Quando você compra uma cota de um fundo, digamos que ela seja R$100, ele vai te pagar lá R$1 de dividendo. Se a cota cair para R$70, ele não te paga mais dividendo ou menos. Ou se a cota subir também, ele não vai te pagar mais ou menos. Então entenda que se você paga mais caro no fundo, o dividendo é o mesmo. Ou seja, o rendimento vai acabar sendo menor. Agora, se você paga barato no fundo, o dividendo também é o mesmo. Mas o yield, o rendimento, o dividend yield, ele acaba sendo maior. Né? Então, para isso que a gente tem que olhar. Por exemplo, se você comprar lá um fundo com a cota de R$100, ele está te pagando um dividendo de R$1, você vai receber um dividend yield de 1%. E digamos que depois de um período essa cota cai para R$70. Você continua recebendo R$1 de aluguel do fundo e agora o seu dividendo subiu para 1,43%. Então perceba que quanto mais barato você pagar na cota, maior vai ser o seu dividend yield, maior vai ser o seu rendimento proporcional àquilo que você investiu. E é por isso que a gente vê como oportunidade nesses momentos de quedas você comprar bons fundos imobiliários para você aumentar ainda mais a sua renda passiva. Acho que alguns dados interessantes também sobre o fundo imobiliário é que é um mercado que hoje já conta com mais de 400 fundos. Hoje nós temos mais de 2 milhões de brasileiros investindo no mercado de fundos imobiliários e é um mercado que contou no último ano com mais de 200 bilhões de reais. Então é um crescimento realmente exponencial, né? Muito interessante que está acontecendo no mercado de fundo imobiliário. O mercado de fundos imobiliários é o mercado de investimento que mais cresce no Brasil, tanto em número de cotistas como um valor financeiro, né, percentualmente falando, é o número que mais cresce. E isso é notícia também muito interessante, muito boa da gente ver. Então faz sentido para mim continuar comprando, acumulando cotas de fundo imobiliário, continuar aumentando a minha renda passiva, sendo que eu estou pagando mais barato num bom fundo. Né? A gente tem que ter um foco aqui no aumento da renda passiva. Fundo imobiliário é um investimento de renda variável, né, tem seus riscos e o foco é no longo prazo. A gente tem que preocupar aqui muito mais do que com aumentar a renda passiva do que com o preço da cota. Né? O preço da cota é só consequência da renda passiva que aquilo vai te pagar e quanto mais barato tiver a cota, maior vai ser o seu rendimento. Né? Claro que você tem que olhar aqui com a perspectiva de uma estratégia muito bem definida, né, para que você vá aumentando a renda passiva ao longo dos tempos. E também escolha bons fundos, né? Claro que tem fundos também que, como todo mercado, tem aquilo que valoriza e se desvaloriza com o tempo, mas quando a gente olha para uma média geral, o fundo imobiliário foi o investimento que mais te protegeu o brasileiro da inflação na última década. Foi o investimento que teve um melhor desempenho, melhor do que a Bolsa de Valores, quando a gente olha para o índice Bovespa, e também melhor do que a renda fixa, quando a gente olha para a Selic ou até mesmo o CDI. Então, foco no longo prazo, e quando a gente olha para essa tela aqui, né, para essa imagem aqui mostrando o IFIX, que é o índice de desempenho médio do mercado de fundo imobiliário, a gente vê aí uma valorização desde 2010, né, de 177,57%. Ou seja, de R$100 de 2010 transformaria em 277,57 em 2022, mais todo o dividendo, mais todo o rendimento que você teria recebido isento de imposto de renda. E outro ponto também é quando a gente compara com o mercado tradicional de imóveis do Brasil. Você comprar ali uma casa ou um apartamento para alugar, né? Porque o fundo imobiliário ele te traz uma acessibilidade maior, ou seja, você consegue começar a investir com um valor muito mais baixo, né, de forma muito mais acessível. Além disso, te traz muito mais rendimento, o rendimento é maior do que um aluguel de um imóvel tradicional hoje no Brasil. Lembrando que também esse rendimento é livre de imposto de renda. Você tem uma alta liquidez, pode vender todo dia na Bolsa de Valores, não tem burocracias como inquilinos, corretagem, né, não tem nenhuma burocracia lá com o seu imóvel, com alguém detonando, destruindo o seu imóvel, dores de cabeça. Além disso, também tem uma variedade imensa de fundos e também de tipos de imóveis, então você consegue ter uma diversificação bacana com o fundo imobiliário, além de uma gestão profissional, né? Então você investe ali em cotas de um fundo de investimento imobiliário, que no final das contas, ali por trás desse fundo de investimento, existe um profissional, um gestor do mercado que estuda todo dia, trabalha com aquilo,
que vai investir o seu dinheiro dentro do setor imobiliário para te trazer aí a melhor performance, tá? Então, eu acho que não é o momento de se desesperar, é o momento talvez de você olhar para as oportunidades que estão no mercado, ou até mesmo que você já tem na sua carteira, aqueles fundos bons, com bons ativos, com uma boa gestão, com um bom preço, que está caindo, para você aumentar a sua posição e receber cada vez mais renda extra, ou seja, aumentar aí a sua renda passiva mensal. Agora, quero trazer os 5 fundos imobiliários que mais rendeu no último mês. E o primeiro deles é o VSLH11, o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que é um fundo de recebíveis imobiliários. Ele é um fundo que investe em dívidas do setor imobiliário, né? Um fundo que investe em CRIs, basicamente, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, também em outros títulos de renda fixa, e tudo que esteja atrelado ao setor imobiliário. No mês de fevereiro, ele pagou um dividend yield de 1,56%, e nos últimos 12 meses foi de 17,14%. Quando a gente olha aqui para a carteira, para a gestão de VSLH11, a gente vê que a carteira está em 83,8% em CRIs, tem um pouquinho também em outros fundos imobiliários e um percentual de 6% aqui em caixa, mas a maioria investindo aí em CRIs. E também quando a gente vê por setor, a grande maioria está ali em hotelaria, né? Hotelaria, residencial e comércio, e uma parte bem pequena em lazer, mas o grosso está em hotelaria e residencial, tá? Quando a gente vai para os indexadores, quais os indexadores desses CRIs? A maioria está atrelada a IPCA, que é a nossa inflação, né? Então o fundo visa aí se proteger da inflação, principalmente no médio e longo prazo, e por segmento está ali em multipropriedade corporativo, essa maioria aqui da carteira hoje do fundo VSLH11, que inclusive sofreu bastante aí nos últimos dias, né? Ele é um daqueles lá que está com DEVA11 e HCTR11, que não recebeu a parcela do CRI, Circuito de Compras, mas parece que já está sendo resolvido isso aí, CRI já vai ser recebido. Segundo fundo aqui é o ARRI11, Recebíveis Imobiliários, também um fundo de papel, que investe em CRIs, LCIs, LH, Certificado de Potencial Adicional de Construção, que é o CIPAC, e também em cotas de outros fundos imobiliários. No último mês, em fevereiro, o ARRI pagou 1,38% de dividend yield, e nos últimos 12 meses foram 16,26% de rendimento. Quando a gente olha aqui para o portfólio do fundo, que investe majoritariamente aí em CRIs, a gente vê que dos CRIs, 87%, quase aqui, 86,69% está ligado à IPCA, ou seja, também a nossa inflação, né? Então, o fundo também se protegendo da inflação, muito mais investido em IPCA do que em pós-fixado, e ali a taxa média de IPCA mais 10,29% ao ano, né? Um baita rendimento aí, inflação mais 10,29% ao ano, exatamente essa grande diferença da gente lá escolher um título, escolher um CRI, escolher um título público, por exemplo, nós, pessoa física, do que um profissional de gestor de fundo imobiliário faz, porque ele tem acesso a outros investimentos mais restritos, né? Também tem muito mais informação e acaba conseguindo fazer uma boa análise de risco para pegar esses fundos que estão pagando muito mais alto. Se você isoladamente for lá pegar um CRI pagando IPCA mais 10, saiba que você vai estar correndo um baita de um risco para pegar uma rentabilidade assim muito alta, e esse é um dos grandes atrativos da gente investir também em fundos imobiliários, para que a gente consiga extrair o melhor, né, a nata ali da renda fixa e não investir só no básico da renda fixa, tá? Quando a gente olha aqui para os títulos, também para as notas, aqui o high grade dos itens, né? A maioria está em high yield, ou seja, alto rendimento, cerca de 77%, e a parte também de segmentos, a maioria está focado, está bem diversificado, na verdade, né, em incorporação, corporativos e loteamento, né? Então essas são as propriedades aqui, as características dos CRIs do ARRI11. O terceiro fundo que a gente vai falar é o KNHI11, é o Kinea Recebíveis Imobiliários, também mais um fundo de recebíveis imobiliários de papéis. Normalmente eles são os que mais pagam rendimento, né, embora tenham um risco atrelado aí por trás, né, na escolha desses títulos, mas vamos que vamos aqui com o KNHY11 da Kinea, que é uma baita gestora aí de recursos. Esse também investe aqui em CRIs, em empreendimentos imobiliários, debêntures, cotas de FDIC, né, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, de LIGs, LCIs, LH e outras cotas de fundos imobiliários. Esse fundo pagou em fevereiro 1,38% de dividend yield
e nos últimos 12 meses 13,25%. Vamos lá ver o portfólio desse fundo, né? Então, ele investe aqui majoritariamente em CRIs e outros fundos imobiliários, mais de 93% aí do patrimônio do fundo. A grande maioria também está ligado, quando a gente olha aqui para indexadores, né? Indexadores, a maioria está aqui em PCA, 76%, 21% em CDI e 1,7% somente em Selic, né? Isso aqui vai ajudando a gente também a entender como que o pessoal aí, os profissionais do mercado, estão investindo na renda fixa. Porque se você investe na renda fixa também, você deveria estar olhando isso aqui. Isso aqui são insights para que você invista melhor também na sua renda fixa. Não fique pegando aquele pré-fixado, está pagando 14%, 15%, tem 5, 10 anos para vencer, de uma emissora que você nem conhece muito bem, nem analisou a fundo e está correndo um baita de um risco de crédito de inadimplência que está saindo a rodo agora no mercado. Tá? Então, essa é a importância de olhar e analisar bem um fundo imobiliário e também a renda fixa antes de você investir. Quando a gente olha aqui para alocação por segmento, a maioria sendo investido em residencial, 37,7%, 28,8% em escritórios, 15% aí em shoppings e outros e logísticas, né? Mas a maioria está em residencial, escritórios e shoppings, é onde investe aqui esse fundo imobiliário. O quarto fundo é o VGIR11, o Valora RE, Recebíveis Imobiliários, né? Ele também investe em CRIs, indexados em IPCA, em sua maioria, e alguns outros ativos de liquidez. No último mês pagou 1,35% de dividend yield e nos últimos 12 meses esse fundo pagou 15,26% de dividendo. Quando a gente vai olhar a carteira de VGIR11, a gente nota também que em sua maior parte ele investe em CRIs, 93%, tem aqui 6,9% de grana em caixa, né? A pensar ainda, a decidir o que o gestor do fundo vai fazer, onde vai alocar o dinheiro. E quando a gente olha para essa divisão de CRI, a maioria aqui está em CDI, né, já é bem diferente da proposta do outro. Então veja aqui, dos outros, né, então veja aqui, às vezes você está pegando dois fundos de papéis que tem estratégia diferente. Em um você está posicionado mais em PCA, em outro você está posicionado mais em CDI e está tudo certo. Dessa forma você está diversificando a sua carteira em indexados à inflação e também pós-fixado para você poder mitigar o seu risco e também poder aproveitar as rentabilidades enquanto tiver o melhor momento para cada um. Né? Então o VGIR11 aqui foca mais em pós-fixados, CDIs 96% e uma pequena parcela de 3,7% em IPCA, que é a nossa inflação. Em sua maioria, 97% está em residencial, né? Então são títulos, CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, né, um título emitido por uma empresa de um setor privado, mas tudo aquilo que esteja ligado ao setor imobiliário, né, então essa é a dívida, essa é a questão ali do fundo de papel, né, essa dívida do setor imobiliário. A maior parte da dívida aqui de VGIR, quando o VGIR vai lá e pega um CRI, são dívidas do setor residencial e elas estão atreladas, o rendimento, o pagamento dessa dívida, à taxa CDI, que é o nosso certificado de depósito bancário, basicamente a taxa básica aí da nossa renda fixa, que todo mundo já conhece, o famosão CDB, pagando 100% do CDI, né? Então, aqui embaixo também a gente tem a carteira e também tem o duration, né? Seria o prazo aí de vencimento dos seus títulos, né? A maioria aí rendendo na faixa aí de 6 anos, 6,9 anos de duração, 5 anos de duração. Então, um fundo também bastante diversificado, mas a gente nota que embora seja de papel, não é papel por papel, né? Tem diferenças, estratégias diferentes em cada tipo de fundo. O quinto fundo aqui que nós vamos ver, quinto fundo dos fundos que mais pagou rendimento no último mês de fevereiro, é o Cartesia Recebíveis Imobiliários, o CACR11, um fundo que tem foco em aquisição de ativos imobiliários, com foco principal na aquisição de CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários aí sempre predominando no mercado do setor imobiliário. No mês de fevereiro, o fundo pagou 1,32% de dividend yield e nos últimos 12 meses pagou 16,81%. Quando a gente vai olhar para a carteira desse fundo, a gente nota que, pela classe de ativo, né, ele está investindo aqui em 99,88% em CRI
e tem 0,12% apenas em caixa. Basicamente, todo o patrimônio do fundo está alocado em CRIs. E a gente vê também que, em sua maioria aqui, 82% dos CRIs são indexados ao IPCA, 18% indexados ao CDI, tá? Com uma taxa média aqui de juros de 13,09%, taxa média do CDI de 7,21%. Aqui a gente tem também aqui, né, a distribuição geográfica da onde estão os CRIs aqui desse fundo e também quem são os emissores, né? Então o CRI Viver Farma em Goiânia, aqui um CRI do Shopping Alegria 2 em Vargem Paulista, CRI do Boa Vista em Porto Feliz, CRI da Helvetia em Indaiatuba, enfim, assim por diante, né? Temos também no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e também no Ceará o CRI da Palladium Fortaleza, tá? Então mostrando aqui que tem CRIs também espalhados aí em regiões diferentes do Brasil para diferentes empresas, aquisições, tá? E isso traz diversificação para o fundo, o que é muito interessante aí o CACR11, que foi o quinto aqui que pagou mais rendimento no último mês. E se você já está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, clique no joinha, ative também o sininho de notificação, se inscreva no canal aqui para não perder nenhum vídeo. E nós vamos agora para os 5 fundos imobiliários da minha carteira. Eu vou falar aqui para você os 5 fundos imobiliários que mais rendeu no último mês na minha carteira, que mais pagou dividend yield, tá? O primeiro deles é um Fiagro, é o AgroRisa, o RZAG11 é o Fiagro que investe em ativos de cadeias produtivas do agronegócio, né, agroindustriais, e tem foco nesse tipo de portfólio, claro, visando ali uma perspectiva de risco, rentabilidade e liquidez do fundo. No último mês, o Fiagro pagou aqui, o RZAG11, pagou 1,31% de dividend yield, e nos últimos 12 meses, o fundo pagou 16,7% de dividendo. É um ótimo dividendo aí, rendimento livre de impostos, né? A taxa de juros está em 13,75%, vai ter imposto para descontar ainda, no mínimo você vai pagar ali 15%, que vai te gerar mais ou menos 11,7% de rendimento, e aqui líquido, né? E aqui pagou nos últimos 12 meses aí 16%, que é muito interessante. Quando a gente olha para o portfólio do fundo, né? Olhando aqui para a estratégia, para os prazos, o tipo de cultura que ele investe e também a região. A gente vê que ele investe ali em sua maioria em soja, né? Também tem uma parte em algodão, sementes de soja, milho, sorgo e outros tipos de cultura. Também estão inclusos aqui cana-de-açúcar, né? Suíno, pecuária, arroz, feijão, mas a gente pode dar atenção aqui para os principais, que é soja, algodão, semente de soja, milho, esses são as principais culturas aqui que esse fundo investe. Em várias regiões no Brasil, mas predomina, né, em percentual de onde vem os maiores rendimentos, onde estão a maior parte do patrimônio do fundo, na região Nordeste, principalmente ali no Maranhão, no Piauí e na Bahia. Ali, essa é uma região que é bastante representativa, embora tenha outros estados aqui, como a gente pode ver aí na imagem também, tá? Estratégia do fundo tem foco em investimento em longo prazo, em sua maior parte, mais longo prazo. Também tem uma parte que custeia a nossa safra, né, atual do momento, e tem uma grana em caixa o fundo. E quando a gente olha para os prazos, em sua maioria, o fundo investe naqueles empreendimentos que tem um prazo de investimento maior, né, acima de 3 anos, né? Essa é a estratégia de RZAG11, investindo aí na cadeia industrial do agronegócio, que eu acho bastante interessante, até porque o agronegócio é um dos setores que move o nosso Brasil. Hoje, mais de 20% do PIB do Brasil é proveniente do agronegócio, então é um setor muito interessante que move a nossa economia, e a gente olha para dados muito de crescimento no agronegócio no Brasil e no mundo até 2030, né? Então até 2030 a gente vai ter muito mais demanda por alimento, não só no Brasil, mas no mundo, com o aumento da população, principalmente em China, Índia, e o Brasil, que já exporta muito alimento para fora, vai acabar exportando mais ainda. Por isso que eu acredito que Fiagro é um fundo imobiliário, um setor interessante para a gente fazer uma parte do aporte aí da nossa carteira, tá? Segundo fundo imobiliário aqui é o famoso Maxi Renda, MXRF11, também aqui de recebíveis imobiliários. Ele é um fundo que vai investir em CRIs, em permutas financeiras e também em cotas de outros fundos. Mas em sua maior parte ele investe ali em CRIs e é por isso que ele é classificado
como um fundo de papel. No último mês, aqui na minha carteira, me pagou 1,17% de rendimento, livre de impostos, e nos últimos 12 meses me pagou 11,23% de rendimento. Quando a gente olha para a carteira de MXRF11, 73% investido em CRIs, 6% investindo em permutas financeiras, 17% ali investido em cotas de outros fundos imobiliários. E apenas 3% da grana do fundo, do patrimônio do fundo, está em caixa. Né? Quando a gente olha para os ativos, a maioria investindo em crédito corporativo, uma boa parcela também em crédito comercial e residencial. Os indexadores, né? IPCA, CDI, pré-fixado, IGPM, como a gente está vendo essas taxas no mercado, a gente nota que a maioria está em IPCA, quase meio a meio, na verdade, entre IPCA e CDI, então ele está bem balanceado em pós-fixado e também indexado à inflação. E dentro dos setores da economia, ele está em sua maior parte ali em residencial, né? Também está em food retail ali, ou seja, a parte de varejo de comidas, shoppings, agronegócios, setor de saúde, dentre outros. Tá? Então essa é a diversificação aqui de setores, um fundo que investe na maioria em CRIs, bastante diversificado em setores, bastante diversificado na finalidade do crédito para o setor e também indexadores, né? Basicamente dividindo em meio a meio, pós-fixado e indexado à inflação. O terceiro fundo é o Blue Macau Renda FOF, né, o BLMR11. É um fundo que investe predominantemente em cotas de outros fundos imobiliários. Basicamente ali um FOF, um fundo de fundo. No último mês me pagou 1,03% de dividend yield e nos últimos 12 meses pagou 13,85%. Quando a gente vai lá ver a carteira de Blue Macau, a gente nota que em sua maioria, ele investe em outros fundos imobiliários, lá 82% em fundos imobiliários líquidos, né? 10% em fundos imobiliários ilíquidos, né? São outros fundos imobiliários que ele não pode simplesmente vender de um dia para o outro, né? Não tem tanta liquidez ali. E uma pequena parcela que está sendo investida em CRIs, em ações, em outros títulos públicos, né? Basicamente aí mais de 90% investindo em fundos imobiliários. Quando a gente olha para estratégia no fundo, né? Em sua maioria está investindo ali em secular, uma parte também em recovery, alternativos e yield, né? Que pagam alto rendimento. Então está bastante diversificado também a estratégia do fundo. E aí vocês podem notar aqui também todos os fundos, como ele investe em outras cotas de outros fundos imobiliários, a gente pode ver aqui todos os fundos imobiliários que ele está investindo, né? Que ele tem cota. Inclusive ele tem ali, ó, 5% dele está investido no MXRF11, né? Que é um que eu já falei aqui que eu tenho na minha carteira. E tendo esse aqui, tem mais 5% em MXRF11. Mas a maior parte dele está aqui no BLMG11, que inclusive fecharam uma parceria aí recentemente. BTLG11 também, um fundo aí de logística do BTG Pactual, também um fundo muito bom. XPLG11, outro fundo de logística da XP, é um dos melhores fundos de logística que a gente tem hoje no mercado. Acho também muito interessante, investe ali 6%. Enfim, vocês podem bater o olho aí e olhar um pouco do portfólio da carteira desse fundo imobiliário e em quais fundos ele está investindo, né? Talvez você está investindo em algum ou não, se você gosta de algum, faz sentido para você investir em BLMR ou não, você tem que fazer uma análise sua da sua carteira. Aqui não é nenhum ativo que eu estou mostrando aqui, é uma recomendação de investimento, estou trazendo apenas educação financeira, conhecimento, informação, mostrando para você que o cenário sim está caindo, a gente vê muito ruído está acontecendo agora na economia, taxa de juros, inflação, incertezas com risco fiscal, muita inadimplência, até porque lá atrás foram emprestado muito dinheiro num custo muito baixo, quando a taxa de juros estava baixa, e agora a taxa de juros está muito alta, né, e acaba tendo prejuízo com isso, marcação ao mercado. A taxa subiu, o preço do título cai, e se você vende agora, você tem prejuízo, muitas empresas ficando ilíquidas, faltando verba. E é por isso que a gente começa a ter inadimplência. Por isso que lá o Talkstock, Marisa, Americanas não está conseguindo arcar aí com seus custos, né, pagar suas contas em dia, devido a esse cenário. Mas claro que você sempre deve analisar o fundo, se faz sentido na sua carteira, se faz sentido com o seu perfil de investidor, com seus objetivos, e não simplesmente escolher aqui porque eu estou mostrando algum fundo. Tá? Nem o meu vídeo, nem o vídeo de ninguém. Você precisa fazer sua análise, entender se aquele fundo faz sentido para você, assim como estou trazendo aqui algumas análises para a gente entender melhor
o que está por trás daquele fundo, no que ele investe, quais os percentuais, quais setores, quais os indexadores, e dessa forma você começa a ter uma análise um pouco mais aprofundada de entender de fato para onde está indo o seu dinheiro. Tá? Seguindo, a gente tem um pouco mais ainda aqui do fundo, do portfólio do BLMR11, que quando a gente olha para a concentração de setores, ele está 36% no setor logístico, 33% está ali em CRIs, 15% em lajes corporativas, também tem renda urbana, outros fundos, uma pequena parcela em varejo, mas a grande maioria está ali em logísticos, recebíveis e também no setor de lajes corporativas. Tá? 82% da concentração de setor, né, do crédito em si, agora aqui, 82% logístico e 18% está em home equity. Então, esse é o BLMR11. O quarto fundo é um outro fundo, né, o FOF, é o HFOF11, o RedTop FOF3. Ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, né? Essa é a função do FOFs, um fundo que investe em outros fundos, além também de investir em outros títulos e dívidas que estão ligadas, atreladas ao setor imobiliário, como LCI, LH, LG, CRIs, enfim, FIPs também, né, que são as cotas de fundo de investimento em participações, e os FDICs. Tá? No último mês, a HFOF11 me pagou um dividendo de 0,96%, e nos últimos 12 meses eu recebi aí de HFOF11 11,23% de dividend yield. E quando a gente olha para a carteira de HFOF11, a gente vê que 99% está sendo investido em fundos imobiliários, e em sua maioria a estratégia está focada em renda, né? 17% ali, 66% em renda, 17% em ganho de capital e 17% em renda e ganho. Tá? Quando a gente olha a composição por segmento, até uma comparação aqui de HFOF11 para o IFIX. O IFIX, né, disparadamente, ele fica mais concentrado aqui em CRIs, e já o HFOF11 está mais concentrado em corporativo, né? Corporativo, segundo lugar logísticos junto com CRIs, depois urbanos, shoppings, outros e FOFs. E em sua maioria aqui o IFIX está concentrado mais em CRIs, depois ele vai ali para parte logísticas. E aqui, como também é um fundo de fundo, o FOF, a gente consegue olhar em quais outros fundos imobiliários esse fundo está investindo, né? Já que ele compra cotas de outros fundos imobiliários, uma pergunta que pode surgir é, mas qual outros fundos imobiliários ele está investindo? Porque talvez eu olhando aquele que ele está investindo, pode ser também uma possibilidade de eu olhar, conhecer novos fundos, a me aprofundar no conhecimento daqueles fundos, que pode ser uma oportunidade que faça sentido para a minha carteira, né? Cabe você analisar isso aí no seu cenário. E aqui a gente pode ver a composição da carteira do fundo, né? Começando aí com a HLOG11, que representa 16,6% da carteira. Eu diria até que é uma concentração muito alta em um único ativo. Inclusive já tem alguns estudos do setor imobiliário que mostra que quando o fundo imobiliário tem mais de 10% em um único ativo, ele precisa fazer um rebalanceamento para poder reajustar isso. É uma concentração muito alta em um único ativo. Então eu diria aqui que 12,6% está um rendimento muito alto. Né? Até vi algumas notícias recentemente de que o gestor desse fundo já anunciou que vai fazer esse reequilíbrio. Né? Então eu tenho na carteira, acho interessante o fundo, gosto, vou manter. Se cair muito, vou até comprar mais cotas para aumentar a minha renda passiva com esse fundo. E não estou vendo problema aqui a princípio, porque o gestor já anunciou que vai fazer esse rebalanceamento. Mas caso não seja feito, o que eu vou conseguir fazer? Vou considerar talvez em mudar a estratégia, vou considerar talvez em ir para um outro fundo. Né? Então, essa é a importância de você estar acompanhando, entender o que o fundo está fazendo ali, para onde está indo de fato o seu dinheiro. Tá? Então, você pode notar aqui também, geral, bater o olho com palmas aí, tira um print aqui e guarda para você depois dar uma olhada em todos os fundos que HFOF investe hoje. Se tem algum que você já investe, né? Tem alguns nomes muito conhecidos aqui, e se não, talvez são fundos para você passar a conhecer. E o quinto fundo aqui da minha carteira, mas não menos importante, inclusive acho que um dos muito importantes também, acredito muito no potencial desse fundo de uma alta valorização daqui para frente, até pelo segmento e pelos imóveis que ele atuam, é o TRX Real Estate, TRXF11. Ele é um fundo de tijolo que está ligado ao setor de varejo e atacadista. Tá? Esse fundo hoje possui mais de 51 imóveis espalhados em 11 estados no Brasil, e ele tem grandes inquilinos como Pão de Açúcar, Açaí, Leroy Merlin, a rede de mercados Big. No último mês me pagou 0,83% de dividend yield, e nos últimos 12 meses
pagou 10,46% de dividend yield. Tá? Muito interessante, gosto bastante do TRXF11. A maioria dos imóveis deles estão para a rede do Açaí, são vários imóveis em vários estados. E em segundo lugar, ali como principal inquilino, está a rede do Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar, que são duas empresas também que estão listadas na Bolsa, tanto o Açaí como o Grupo Pão de Açúcar. Tá? Então, a alocação de recursos do fundo está 65,5% em imóveis, e ele também tem uma diversificação, investe em outras coisas, né? 24% aqui num outro fundo imobiliário aqui, que é da TRX, TRXB11, tem um pouquinho em renda fixa, um pouco em CRIs e um pouco em outros fundos imobiliários. Mas a maior concentração dele, né, um fundo híbrido seria, que também investe em outras coisas, mas a maior concentração está em imóveis, por isso que ele também é classificado aí como um fundo de tijolo que investe, que tem imóveis de fato, né? Tem ali inquilinos pagando o aluguel todo mês. O perfil dos imóveis, 94% varejo, 94,62% em varejo e 5,38% em logístico. Tá? Segmento de atuação aqui, e a sua maior parte é no atacadista, como eu comentei, rede de açaí, varejo, por exemplo, Pão de Açúcar, e tem uma pequena parte aqui em casa e construção, que a gente pode considerar ali que a maior parte é para Leroy Merlin. E por fim, aqui a gente vê a parte dos tipos de contratos, né? 97,38% em contratos atípicos e 2,62% em contrato típico. Isso é um dado muito interessante, até trazendo essa questão de contrato típico e atípico. Claro que tem outras vertentes dentro, não vale a pena agora a gente ficar aprofundando aqui nesse vídeo dos tipos de contrato, de tudo que está dentro do tipo de contrato típico e atípico. Mas um dado interessante que você deve levar nesse vídeo é a questão do prazo de vencimento. Então, o contrato atípico é aquele contrato de prazo mais longo, de um contrato de aluguel de mais longo prazo, e o típico é um contrato de mais curto prazo. E isso é um dado muito interessante que a gente nota que quase 100% dos contratos desse fundo, com açaí, Pão de Açúcar e os demais inquilinos, são contratos de longo prazo, né? Eu não trouxe nesse vídeo aqui, mas eu já estudei algumas semanas atrás. A média do prazo de contrato desse fundo imobiliário aqui é hoje de quase 15 anos. Ou seja, você compra a cota desse fundo e você está comprando cotas de um fundo que tem imóveis, que tem um contrato de 15 anos de aluguel com essas grandes redes, com grandes inquilinos. Vai ter 15 anos pagando aluguel para você, garantido, todo mês o dinheiro pingando na sua conta. Ou seja, renda passiva aumentando, né? Isso pode ser, talvez, a luz ali da sua aposentadoria no futuro. Por isso que eu acho muito interessante aqui o TRXF11, pelos seus dados, pelos imóveis, inquilinos e também pelos contratos que tem hoje. Tá? Se você quiser montar uma carteira, uma dessas duas carteiras, ou até a mesma carteira junto, né, vamos ver quanto que custa então para você fazer esse investimento. Olhando para a carteira aqui dos 5 fundos imobiliários que mais rendeu em 2022, então o VSLH11, ARRI11, KNHY11, VGIR 11 e o CACR seria um total de hoje de R$ 226,30 para você montar essa carteira com esses 5 fundos imobiliários. Você receberia aí um dividend yield de 1,36%, ou seja, R$ 3,08 pingando na sua conta de dividendo por mês. Tá? E a minha carteira aqui, RZAG 11, MXRF, HFOF, BLMR e o TRXF11, seria um total de R$ 192,95. Você estaria recebendo um dividendo de R$ 2,04, seria 1,06% de dividend yield. Se você quiser montar uma carteira completa, né, geral, com os 10 ativos aqui, você gastaria hoje R$ 419,25, receberia um dividendo de R$ 5,12 aí todo mês, e isso representa um dividend yield de 1,22%. E claro, se as cotas caírem, amanhã você compra a mesma coisa por R$ 400, você vai receber 5,12 e o seu dividend yield vai ser maior. Quanto mais barato você comprar a sua cota, maior vai ser o seu rendimento. Tá? E por fim, alguns pontos de atenção, cuidado com a escolha do fundo imobiliário que você vai fazer, se baseando apenas no dividend yield. Tá? Cuidado também com o que está acontecendo no mercado. Crise de crédito na economia, não só no Brasil, mas no mundo todo. E alguma coisa que está acontecendo lá fora, de certa forma, direta ou indiretamente, pode afetar também o mercado nacional. E aumento de inadimplência que a gente está tendo, né, devido até à questão de crédito muito barato, que aconteceu lá atrás,
e agora o crédito se tornando muito caro para poder se pagar. Tá? Por isso que a gente vê essa questão de crise de crédito, de inadimplência, muitas empresas sofrendo, principalmente aquelas que sofrem mais com a taxa de juros muito alta, por exemplo, o setor de varejo, e aquelas empresas que têm pouco caixa, né? Não tem grana para poder se virar e passar por esses momentos de mais dificuldade. Tá? Mas a minha dica também é, não saia vendendo correndo, aproveite as oportunidades que faz sentido na sua carteira para você comprar fundos imobiliários mais barato e aumentar a sua renda passiva, porque isso você vai estar construindo a sua aposentadoria, a sua independência financeira, a sua qualidade e conforto que você pode dar para você e para sua família no longo prazo. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga também nas outras redes sociais, Instagram, Telegram. Eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.